Bom, nós vamos agora chamar o Luiz Costa, que tem um convidado, que é o Cristiano Aquino, diretor regional do Procon RS. O Luiz que está aqui no espaço patrocinado pela Sulgás. Há 20 anos, a Sulgás distribui e comercializa o gás natural, que é uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e muito mais segura. Vem daí, Luiz. Bom, Silvio, estamos aqui no Estúdio 2 com o nosso convidado de hoje, Dr. Cristiano Aquino, coordenador estadual do Procon, e a nossa conversa hoje, ela vai centrar numa lei de número 12.000, me ajuda o número da lei? 12.741, que é aquela lei que determinou ao comércio e prestador de serviço a discriminação dos impostos na nota, correto? Exatamente. Cristiano. Na verdade, essa é uma lei que foi aprovada no final do ano passado, teve um período de 6 meses de vacância e ela entrou em vigor agora no início dessa semana, na última segunda-feira. Essa lei entrou em vigor, a 12.741, e gerou uma série de desdobramentos, enfim, com relação ao setor empresarial, os comerciantes, enfim, uma série de questionamentos, dúvidas, e o que resultou, inclusive, no próprio governo federal anunciar que não haverá sanção por descumprimento da legislação nos próximos 12 meses, entendendo que há uma necessidade de uma melhor adequação, da gente entender melhor um pouco como é que vai funcionar. Alguns comerciantes que eu conversei nessa semana, após o dia 10, estavam entendendo que houve uma prorrogação da lei. Não, na verdade, não foi isso. Na verdade, o nosso entendimento dos órgãos de defesa do consumidor, e a lei é muito clara, não houve, digamos assim, uma prorrogação do cumprimento da lei. A lei está em vigor. Né? O que a obrigação já existe. A obrigação existe. O que houve e o que está sendo discutido é justamente a possibilidade de que não haja, nesse período inicial, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, a aplicação de multa, de sanção, pelo não cumprimento da lei. Então, eu tenho dito em todas as minhas manifestações o seguinte: este período de 1 ano não é um período para não cumprir a lei. É um período para procurar mecanismos, ferramentas, através de um diálogo permanente, que nós já iniciamos, inclusive, durante essa semana. Fizemos 2 reuniões já discutindo questões relativas à lei, mas um tempo para a adequação, porque o espírito da lei é muito positivo, né? A sociedade brasileira está sempre cobrando isso. E ele foi solicitado pelos próprios empresários. Exatamente. Do comércio, Rio e São Paulo em especial. Houve também, dentro das discussões que antecederam, que a lei necessitaria de uma regulamentação. Ela sozinha, não seria suficiente para dar todo o ordenamento necessário, toda a orientação necessária, todo o formato que deveria ser produzido como resultado. Qual é a sua opinião a respeito disso? Na verdade, a Lei 12.741, ela nos remete a um debate muito maior e faz tornar claro, mais uma vez, a necessidade que nós temos de uma reforma tributária, né? A nossa legislação tributária é uma colcha de retalhos. Nós temos N legislações federais, estaduais, os próprios municípios têm os seus códigos tributários municipais. Então, imagina só como é que tu faz, digamos, para apresentar num cupom fiscal ou numa nota fiscal ou da forma como se deseja todos os tributos que incidem em determinado produto, né? Essa é uma outra discussão. Todos os produtos, é o percentual somado ou cada um com o seu percentual e o valor equivalente ao tributo somado na nota? A lei... Existe uma interpretação aí. Existem interpretações diversas e por isso esse tempo que talvez vai ser resolvido com a regulamentação ou talvez até com a alteração de determinado item da própria lei. Agora, uma regulamentação... Eu não sei se a regulamentação por si só resolve o problema. O fato é que na literalidade da lei está previsto que deve ser detalhado. São 7 tributos que tem que aparecer, digamos ali, pelo menos com o valor aproximado de cada tributo desses, individualmente. Então veja que na minha opinião, isso se torna impossível, porque o próprio setor dos supermercados alega que em determinados itens, por exemplo, pega iogurte ou outros itens, por exemplo, que é impossível, dependendo da origem, da onde que vem, de um estado tem uma tributação, de outro estado tem outra tributação. Então, nós temos que encontrar um mecanismo que possa, digamos assim, não fazer com que essa informação seja uma desinformação.
Eu uso um exemplo sempre, que entre o remédio e o veneno, a diferença é só na dose. Então, uma dose extraordinária de informação não é uma boa informação. Algumas empresas que já buscaram adequação, elas estão considerando isso, os impostos na totalidade. Exatamente. E não no item a item. Parece-me que a legislação determina que seja item a item. Está correta essa leitura? O que diz na lei hoje é bem claro. Essa informação deve ser por tributo. Por tributo. Eu tenho entendimento de que, pelo que está posto hoje, deveria lá o ICMS, o IOF, o IPI, cada um desses tributos ter lá aproximadamente quanto que ele representa no cômputo final daquele produto. Sim, mas aí, em vez de sair com uma nota fiscal, tu vai sair com um pergaminho. Exatamente. Vai demorar, vai aumentar 4, 5 vezes o tamanho? E aí, a nosso ver também, há uma desinformação, porque nós vamos dizer para o consumidor, para a cidadania, quanto que ele está pagando de tributo. Olha, é tanto por cento daquele produto. Agora, detalhar item a item, eu vejo que é uma informação que não vai contribuir, digamos assim, justamente porque a ideia da legislação é criar uma cultura, na verdade, de educação do próprio cidadão. Saber quanto que ele está pagando, inclusive até ter uma posição um pouco mais proativa na sociedade. Saber que aquele tributo que ele está pagando tem que reverter lá na educação, lá na saúde, na estrada. Então, é essa concepção que também se busca com essa nova legislação. Que bom se pudesse estar junto à utilização desse imposto, né? Exatamente. Ia ser fantástico. Aliás, um dos índices, um dos institutos que tem trabalhado muito, o índice que está sendo adotado, que é o do IBPT, ele é um índice que traz um valor, um somatório dos impostos, e lá na última linha do cupom fiscal, então lá vai ser apresentado, olha, tanto por cento desta compra do produto ou do serviço é imposto. Eu creio que esse seja um bom caminho. Tem uma outra alternativa, que é aquela questão, por exemplo, as empresas do Simples, ela tem uma tributação uniforme. Sim. Então, elas poderão apresentar através de um cartaz, de um painel, dizendo lá, olha, desse produto de vestuário, do calçado é tanto por cento. Então, acho que nós não podemos sair do zero, hoje nós não temos informação nenhuma, para tentar construir algo assim extraordinário. Acho que nós temos que fazer um caminho, e esse caminho pressupõe um início, né, uma caminhada que possa realmente entregar uma informação correta para o consumidor. Um empresário que eu tenho conhecimento é proprietário de uma loja, uma pequena loja, estilo loja de conveniência. Ele, buscando atender a lei, não tendo todas as informações necessárias, ele imprimiu uma espécie de catálogo, como se fosse um cartaz a ser fixado, com 153 páginas, produto a produto, justamente porque não se sabe como atender. Também é um exemplo que vai muito além do bom senso. Não tem por que fazer 150 páginas que o consumidor não vai ver. Na verdade, não vai ver. A informação e o próprio Código de Defesa do Consumidor, que a informação que deve ser prestada ao consumidor, ela tem que ser clara e precisa. Bom, o que significa? Ostensiva também. Ostensiva. E ela tem que ser, digamos assim, entregue de uma maneira que a percepção do senso comum, do senso médio, ela possa alcançar isso. Ninguém vai pegar uma nota fiscal e ficar detalhando lá 7, 8 tributos. Não, na verdade, o que a sociedade precisa saber é quanto que ela está pagando de tributo. Nós temos lá em São Paulo o impostômetro, e até inclusive esses dias fiz até uma brincadeira que, na verdade, o impostômetro apresenta aquilo que efetivamente é arrecadado. E um outro item que deveria estar lá era o sonegômetro, para saber quanto que é sonegado também. Né? O usômetro. Exatamente. E o gasto desse dinheiro público também. Aliás, inclusive, tem um projeto que está sendo desenvolvido que é justamente para mostrar a qualidade do gasto público, que é outro elemento fundamental. O PROCON, obviamente, não se atém somente a essa questão da nota, embora tenha agido com bastante eficácia, buscando um termo que atenda o desejo dessa lei. Mas o PROCON atende também outros vários tipos de demanda. Fala um pouquinho do PROCON. Existe uma certa confusão também, eu gostaria que fosse esclarecido. Existe um PROCON estadual e existe um PROCON municipal. E vários municípios têm e outros não. As atribuições se diferenciam, elas se complementam ou elas são idênticas? Na verdade, nós temos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor composto pelos PROCONs estaduais e PROCONs municipais.
No caso do Rio Grande do Sul, onde há PROCON municipal, a competência fiscalizatória e de atuação é do PROCON municipal. Lá é criado o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos 80 municípios no estado que tem PROCON municipal. Nos demais, a competência é do PROCON estadual, que seria a competência residual. Isso, de qualquer forma, não impede que o PROCON estadual, de maneira concorrente, também exerça atribuição tanto de fiscalização quanto de atendimento nos municípios que tem PROCON municipal. Se o consumidor fizer confusão, não sei aonde vou, em qualquer um dos dois está bom. Deveria ser atendido em qualquer um dos dois. No caso aqui de Porto Alegre, de maneira mais específica, é óbvio que a demanda processada em Porto Alegre tem muito mais naturalidade de ser tratada no PROCON municipal. Nós nos atemos muito mais ao atendimento dos consumidores aqui da região metropolitana, de Viamão, de Alvorada, que, digamos assim, a nossa maior clientela hoje são desses dois municípios, que, aliás, nós estamos em tratativas bem avançadas para criar nestes municípios os seus PROCONs municipais. Tem condições aqui em Porto Alegre, vou tratar aqui agora, de fornecer o endereço dos dois PROCONs? Sem dúvida. O PROCON estadual funciona na 7 de setembro 723 e o PROCON municipal de Porto Alegre funciona ali na Andradas, logo bem atrás do PROCON estadual ali, tudo no centro histórico de Porto Alegre, fácil acesso e sempre com bastante procura, bastante demanda. E se for aproveitar para dar uma passeadinha, já examine e dê uma olhada na Casa de Cultura Mário Quintana, que está começando a reforma agora. Fica entre os dois PROCONs. Qual é o telefone do PROCON? Qual é o telefone que o consumidor e até mesmo a empresa pode tirar? Porque muitas empresas, eu acredito, e tenho conhecimento de alguns casos, elas buscam o PROCON não como consumidores, mas como fornecedores, buscando se adequar e fazer a coisa de forma correta no atendimento ao seu consumidor. Com certeza. Isso me dá a oportunidade. O fornecedor pode ir lá também. Pode, isso me dá a oportunidade, inclusive, de dizer que a primeira atribuição do PROCON é sempre mediar o processo, né? Tanto é verdade que no ano passado nós fechamos com índice de solução dos problemas na mediação de 90%, ou seja, a cada 100 consumidores que vão ao PROCON, 90 nós resolvemos sem a necessidade de abertura de processo e nem multa. Então, o fornecedor também tem no PROCON um aliado. Telefone para encerrar. O telefone do PROCON estadual para atendimento ao público é o 3287-6200, novamente o nosso endereço na 7 de setembro, 723, horário de atendimento das 10 da manhã até as 16, sem intervalo ao meio-dia. Muito obrigado, Cristiano. Prazer mais uma vez. Muito bem, uma bela entrevista. Eu acho importante o PROCON ter esse espaço aqui, né? Porque, na verdade, hoje as relações que a gente tem sempre são muito relações de consumo, relações que exigem conhecimento, que exigem uma certa ordenação. Bom, vamos agora ao espaço que vai ocupar aqui o Dr. Gustavo Bernardi, que nos traz assuntos relacionados com o mercado do direito imobiliário. Bem, Silvio, meu comentário de hoje é sobre os dois assuntos mais importantes que a gente tem recebido nos nossos e-mails, nos nossos sites. Sobre, principalmente, os problemas que envolvem a aquisição dos imóveis novos. Nunca os brasileiros tiveram tanto acesso à aquisição de imóveis novos. Projetos como Minha Casa Minha Vida produziram redução dos juros bancários, aliados à grande oferta de imóveis que nós temos hoje. Fiz aqui um apanhado dos dois maiores problemas que têm ocorrido com relação a esses contratos. Então, na maioria dos contratos, é firmada uma promessa de compra e venda no ato em que o consumidor adquire este imóvel. Essa promessa de compra e venda, via de regra, estabelece um pagamento, este pagamento quase sempre é realizado no curso da construção da obra, e um financiamento que o comprador tem que tomar num determinado momento para quitar o saldo devedor com a construtora. Existem dois problemas, existem os dois maiores problemas que a gente tem notado nesse sistema. O primeiro problema que a gente tem observado e que temos recebido muitos e-mails questionando a respeito disso, é o momento em que a instituição financeira não libera o financiamento necessário para quitar o saldo com a construtora. Essa circunstância ela decorre de algumas causas distintas. A maior delas é de que o mutuário, aquela pessoa que comprou o imóvel, não tenha mais condições de assinar um financiamento, ou por problemas creditícios, cadastros de inadimplentes, ou porque perdeu a renda, ou porque a sua renda não mais comporta financiar aquele saldo devedor. Uma outra situação que tem ocorrido muito é que o saldo devedor previsto no contrato de promessa de compra e venda aumenta, cresce muito.
O que ocorre? Durante o curso em que o mutuário está pagando as prestações para a construtora, o saldo devedor fica lá sofrendo uma correção. Essa correção ela é ou decorrente de um índice proposto no contrato, estabelecido no contrato, ou em alguns casos de acordo com a evolução do valor de avaliação do imóvel. Muitas vezes ocorre de que no momento em que o mutuário tem que quitar esse saldo devedor está num valor muito maior do que ele havia previsto e também a sua renda não permite mais a quitação. Outra situação que ocorre é que ele perde os benefícios decorrentes dos programas federais. Hoje, o programa Minha Casa Minha Vida, ele oferece um subsídio, um desconto do valor da aquisição em até R$17 mil e um limite no valor de aquisição deste imóvel, que o imóvel não pode ultrapassar R$170 mil. Uma outra circunstância é que, quando o mutuário sai do programa Minha Casa Minha Vida, ele acaba também perdendo a redução dos juros deste programa. Então é muito importante ter cuidado com a sua renda, fazer uma boa análise, uma boa avaliação no ato da contratação e muito importante também fazer uma simulação do financiamento, uma simulação se a sua renda vai entrar no valor necessário para financiar o saldo devedor. Na próxima semana nós vamos falar sobre o que fazer quando ocorrem essas circunstâncias. Mande essa dúvida para nós pelo site bernardi.adv.br ou pelo e-mail bernardi@bernardi.com.br que nós iremos responder aqui.